Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Otávio, sou promotor da equipe Nexus e hoje nós viemos aqui com o primeiro episódio do nosso podcast, né? Connect Stories, o passado ensinando o futuro. Então hoje nós trouxemos aqui o episódio mais focado para a área do marketing e também dos projetos sociais. Nossa convidada de hoje foi a Luísa Mercadante. Ela vai se apresentar um pouquinho para vocês e eu vou passando algumas fotinhas aqui na nossa tela. Oi gente, meu nome é Luísa Mercadante, eu tenho 19 anos, atualmente eu curso Engenharia de Produção na Universidade Federal de Goiás. E bom, a minha história com a First começou em 2019, quando eu conheci, né, a FLL na City Shaper. Eu fui visitar alguns amigos meus que estavam participando do campeonato e eu fiquei completamente apaixonada pela competição e desde então não parei mais. E eu entrei na FLL em 2020 como competidora, 2020/2021, né, que fui na Cargo Connect. Fiquei por um ano, depois entrei na Eagles. Na Eagles eu atuava como gerente de marketing em 2021, gerente de marketing e gerente de projeto social. E em 2022 eu era gerente de marketing e designer gráfica. Também já participei de outras competições, né? Aqui a gente tem a foto da UBSAT, Olimpíada Brasileira de Satélites. E aqui, né, a minha conquista com a Carolzinha. Aqui foi no Regional de Goiás, eu sou juíza de arena da FLL, já participei de alguns regionais, já participei de nacional também como juíza, no último nacional estava atuando como juíza. Aqui é a foto do nacional. Aqui foi quando eu descobri que eu tinha passado, eu estava no nacional nessa hora. E esse foi o último regional de Goiás na Superpower, na Masterpiece, na verdade. Isso aí, gente. Agora nós vamos começar, né, fazendo algumas perguntas para a gente poder aprofundar mesmo nessa questão do marketing e dos projetos sociais, porque nosso objetivo aqui com esse podcast é realmente ajudar as equipes da First a se classificarem para o nacional e até mesmo, né, internacional. Então, fala um pouquinho mais sobre essa experiência de ser juíza, como que acontece, é gratificante, enfim, pode contar. Gente, ser juiz, assim, acho que enquanto a gente é competidor, é o que a gente mais admira, assim, né? Porque a gente tem um contato muito, não superficial, mas a gente enxerga os juízes, pelo menos na minha época, eu enxergava como seres superiores, assim, e não é isso que acontece, né? A gente tenta passar a imagem para as crianças bem de igual para igual, porque a gente tá ali com o mesmo objetivo, né? E todos os juízes só querem ver o melhor trabalho de vocês, querem só que vocês se divirtam, que vocês consigam transparecer tudo aquilo que vocês executaram durante a temporada. Então, pra gente, eu choro em todas as competições durante a premiação, né? Sempre é muito emocionante ver, porque é gratificante ver como vocês conseguem evoluir. Evoluir. Tipo, vocês estão sendo recompensados por um trabalho gigantesco, a gente sabe, né? Sim. O quanto vocês se esforçam durante a temporada, então, pra gente, a gente queria dar premiação pra todos, né? Mas parece que tem a medalha de participação também, né? Sim. Como vários animadores falam aí, a medalha de participação não é só uma medalha ali que você tá recebendo, sabe? É o fruto de um trabalho que você teve durante todo o processo. E por isso que os juízes, né, a organização, eles dão para todas as equipes, porque todas as equipes passaram pelo mesmo processo. Só que realmente tiveram algumas que souberam se destacar mais, enfim. Mas todas tiveram o mesmo processo, a mesma evolução, né? E a robótica, essa questão da evolução que você tinha comentado, né? Às vezes na robótica você aprende a lidar com certos sentimentos que você não só iria aprender lá na empresa, sabe? No ramo empresarial. E com a robótica antecipa essa questão. E é isso, sabe? Essa questão de evolução mesmo que a Luísa tinha falado. Fora que quando a gente tá... quando vocês recebem os prêmios, não é disso que vocês vão lembrar futuramente. Sim. Eu, como juíza, já passei por competições e tal. Quando eu lembro da minha época como competidora, a última coisa que eu lembro são as minhas premiações. Eu lembro muito mais do que eu aprendi, dos momentos que eu vivi com os meus amigos, porque a robótica tem muito disso. Você faz amigos pra vida inteira. Né? Sim, eu tenho amigos que estão comigo até hoje. Sim, por causa da robótica. Sim. E assim, é tão louco porque se a gente parar pra pensar assim, se não fosse a robótica, a gente não conheceria certas pessoas, sabe? Sim. E aí acaba que dá aquele choque. Igual, eu já participei 2 temporadas da FLL, a Cargo Connect, a Masterpiece e a Superpowered. E assim,
Eu lembro, assim, mais ou menos das premiações que a gente conseguiu ganhar ao longo do tempo. Mas uma coisa que eu desenvolvi bastante foi a questão da fala, a questão da timidez. Então, acaba que a robótica influencia na nossa vida social também, né? Sim, isso é muito interessante, porque acaba influenciando também no nosso convívio com nossos familiares, as nossas relações que a gente faz no torneio, ou então no meio do processo, né? Que é mais importante, a questão do processo e etc. E é isso, né? Puxando para essa questão profissional, a robótica me ajudou a escolher a profissão que eu ia seguir. Então, eu acredito que durante o processo que vocês estão dentro das competições como competidores, vocês conseguem tirar muita coisa, assim, de tudo, todos os âmbitos, assim, da vida de vocês, profissional, social, é incrível, assim. E é assim que a gente começa, né, perguntando que como a First impactou na sua vida, porque a gente sabe que a First impacta todos os dias na vida de alguém, e isso é fato, mas como que a First impactou na sua vida? Bom, a First me auxiliou demais a evoluir profissionalmente. Como eu disse, eu escolhi minha profissão por conta da robótica, por conta das vivências que eu tive na robótica. Sim. E dentro da faculdade eu consigo ver que a robótica me auxiliou em diversas coisas, assim, em relação à apresentação de trabalho, a como pesquisar mais profundamente sobre os assuntos, né? Porque geralmente as pessoas chegam na faculdade e elas têm que aprender toda aquela questão de onde eu pesquiso artigo científico, o que eu faço com artigo científico, como eu leio, como eu faço tudo. E na robótica a gente aprende isso antes. Então, não é que seja uma vantagem, assim, sobre as demais pessoas que estão com você na faculdade. Mas você já tem essa vivência, entendeu? Então, além de que a robótica auxilia a gente com uma coisa que está em extremamente crescimento, que é programação, né? Sim, apesar de que a robótica não seja só programação, mas é algo que tá, assim, estourando no mundo, então... E puxando esse gancho, né? No ensino médio a gente aprende também a questão das matrizes, como que a gente pode organizar o nosso tempo. E é uma coisa que a robótica, ela prolonga, né? A gente aprende antes do que... a gente aprende antes, né? Essa questão de aprender antes. Isso é muito interessante, porque a gente, por exemplo, eu entrei na robótica no 8º ano, por exemplo. E aí, lá eu já tava com esse convívio aí da organização, de gestão de tempo e etc. Chegou no 9º ano, aprendi as mesmas coisas que eu já tinha aprendido na robótica, sabe? Isso é muito interessante, porque aí você consegue ter um bate-papo legal ali com o seu professor e etc, sabe? Então, esse é um dos pontos positivos da robótica, sabe? E também, falando sobre marketing, como que você conseguia... Você montava algum cronograma de dia de postagem, conteúdo e etc. Você pode explicar mais um pouquinho? Porque as equipes, principalmente da First Tech Challenge, tem bastante dificuldade nessa questão da criação de conteúdo e etc. Você poderia aprofundar mais um pouquinho? Com certeza. Olha, eu costumo falar que o marketing, ele também é uma ciência. Você vai fazer experimentos em relação ao seu planejamento. A gente tem que elaborar plano de marketing, estratégia de marketing. A estratégia de marketing são os objetivos que vocês pretendem alcançar, e o plano de marketing é como vocês vão chegar nesses objetivos. Então, são as ações que vocês realizam ao longo do tempo para alcançar esse objetivo. E, bom, deixa eu pensar. Dentro das estratégias de marketing, do plano de marketing, na verdade, que são as ações, vocês precisam executar planos. Por exemplo, a gente quer alcançar... sei lá, o maior engajamento nessa rede social, um exemplo. Como vocês vão fazer isso? Hoje em dia as redes sociais existem, no mínimo, sei lá, uns 3 formatos que você pode postar conteúdo nas redes sociais. Seja por foto, por vídeo, por qualquer coisa. Então, elabore um conteúdo, né? O conteúdo das equipes é bem nichado, assim. Sim. E aí eu acho que o maior desafio que as pessoas têm é conseguir alcançar pessoas de fora desse nicho. Mas as plataformas entregam conteúdo, né, de acordo com aquilo que está minimamente relacionado ao que você costuma enxergar nas redes sociais, né, costuma ver nas redes sociais. Então, elaborem diferentes estratégias para postar conteúdo. E aí, com base nisso, vocês têm que fazer análises do resultado que vocês obtiveram nessas postagens. Depois dessas análises, vocês vão conseguir identificar qual caminho foi melhor para vocês. Eu acho que essa foto aqui que a gente postou sobre o regional de tal lugar saiu melhor do que uma exposição que a gente fez em tal lugar. Uhum. Então, e o formato diferente também, né, para conseguir identificar isso. E aí não precisa seguir só aquele formato que saiu melhor, mas vocês já sabem que se vocês querem que o conteúdo específico seja entregue para mais pessoas, então é importante focar naquele formato.
E é muito interessante essa questão do nicho, né? Porque às vezes as equipes, elas focam muito na questão da First Tech Challenge e acaba que não vai pra For You, por exemplo, não entrega, sabe? O aplicativo não entrega. E aí acaba que a equipe fica bem triste porque não entregou, enfim. Mas essa questão da persistência, né? Também. Sim. Porque tem certas plataformas que se vocês postarem todos os dias, por exemplo, ou então criarem um cronograma dentro da plataforma, a plataforma vai ficar ciente de que você tá preparada para postar determinado dia, sabe? Então, acaba que auxilia nessa questão do engajamento e até aquela questão de trazer mais pessoas para First. Por isso que a gente tem as redes sociais, porque acaba que ajuda na divulgação da First, né? Sim. E isso é muito importante também. A gente sabe que tanto a FLL quanto a FTC e a FRC, a gente precisa divulgar a First. Então, é muito importante essa questão das redes sociais, a gente tá entregando conteúdo para as redes, sabe? Sim. Em relação aos cronogramas, eu acho que é importante manter uma organização ali, fazer um brainstorm de tudo que vocês pretendem divulgar nas redes sociais, seja para conseguir atingir possíveis patrocinadores ou só para divulgar mesmo o trabalho de vocês, para informar sobre projetos sociais. Tem que fazer um brainstorm de tudo que vocês acham interessante divulgar nas redes sociais e, com base nesse brainstorm, organizar um cronograma, né, de postagem, para não ficar repetindo conteúdo toda semana falar da mesma coisa. É interessante para quem tá acompanhando, entendeu? Fora que um outro detalhe também é que algumas equipes têm milhares de redes sociais e não conseguem administrar todas elas ao mesmo tempo, porque administrar uma rede social demanda tempo, demanda trabalho, não é só pegar, tirar uma foto aqui e já postar, não. A criação de conteúdo também. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa questão é importante que vocês consigam criar um brainstorm e organizar o conteúdo com base em dias, horas. As plataformas, como você disse, né, tem um horário específico que tal plataforma entrega, ou um dia específico, e vai depender também do público de vocês. Então, as plataformas, elas possuem esses informativos, né, na própria rede social mesmo, no próprio perfil, onde ela divulga qual é o seu público-alvo, a faixa etária do seu público-alvo, né? Então, essas informações são muito importantes quando você vai criar um conteúdo. Sobre essa questão aí do monitoramento das redes sociais, a gente sabe que tem equipes que tem bastante redes sociais, né, e etc. Você acha ideal as equipes preferirem postar um conteúdo em cada plataforma, ou então posta o mesmo conteúdo em todas? O que você acha sobre isso? Então, postar o mesmo conteúdo em todas as redes sociais não é interessante, porque vamos pensar como público, né? Quem tá acompanhando vocês nas redes sociais. Por que eu vou seguir vocês? Vamos supor que vocês tenham 5 redes sociais, vocês vão postar o mesmo conteúdo nas 5. Por que eu vou seguir as 5 redes sociais de vocês se vocês postam o mesmo conteúdo em todas elas? Sim. Não faz sentido, eu vou seguir só uma. E o que a gente quer é que vocês consigam atingir o melhor alcance possível em todas as redes sociais. Então, não é que não possam reciclar conteúdo. O reciclar conteúdo é estratégico, assim, dependendo do conteúdo. Tem conteúdos que dá e tem conteúdos que... Então, e são perfis diferentes nas redes sociais. Sim. Por exemplo, o LinkedIn, que é um perfil mais profissional. Você não vai postar um vídeo que você planejou pro TikTok no LinkedIn, não tem Sim. como. Porque são perfis completamente diferentes. Então, não acho que tenha problema ter várias redes sociais, desde que vocês consigam administrar, manter frequência. Sim, sim. Mas postar o mesmo em todas elas eu acho que é inviável, assim, justamente por essa questão. Que eu, como público, não vou querer acompanhar vocês em todas, porque você já sabe o que tem nos aplicativos, sabe? Não tem sentido. Igual, quando vocês fazem alguma postagem de algum evento, por exemplo, um videozinho bem legal de um evento, eu acredito que dá pra gente reciclar pra todas os aplicativos, né? Porque assim, não tem tanto problema, porque você está divulgando o evento. Agora, quando realmente tem bastante, por exemplo, no feed do Instagram, aí vai a mesma coisa pro TikTok, sabe? Sim. Acaba que o seu público do TikTok, que é o que se quer, né? É um público mais jovem do que o do Instagram, acaba que não vai dar tanta visualização quanto você postar no Instagram, sabe? E essa questão de reciclar é muito importante, sabe? Sobre essa questão também das redes sociais, você acha que elas podem dar um impacto em suas avaliações? Porque a gente sabe que FTC é avaliada essa questão do público-alvo, o público que a gente está atingindo em determinado aplicativo, rede social, etc. Você acha importante essa questão deles trazerem as redes sociais para avaliação? Vai dar algum impacto e etc? Acho sim. Acredito que
quando vocês trazem além de que as redes sociais elas servem como forma de documentação também, né, do trabalho de vocês. Então, talvez a rede social ela sirva como um resumo ali de tudo que vocês conseguiram executar durante a temporada. E então, acho interessante sim levar para a sala de avaliação. Talvez não seja o principal foco de vocês, mas é algo a mais, né? Sim, importante. Sim. Em questão de projetos sociais, a gente sabe que acaba que é um pouco mais complicado essa questão dos projetos sociais, porque as equipes não dependem só delas, as equipes também dependem do público com que elas estão conversando, né? E você entende bastante disso. Então, a gente gostaria um pouquinho mais de ouvir sobre isso, etc. Eu tenho uma visão um pouco diferente da Forja em relação ao projeto social, porque na F1 Schools a gente trata projeto social e ação social como coisas distintas. Então, o projeto social, ele é algo contínuo, é um trabalho que foge de doação. Não que a doação, a ação social seja um projeto, óbvio que e é muito importante também. Realmente. É porque, né, qualquer coisa que a gente consiga ajudar o próximo já é algo excelente. Mas na F1 Schools a gente identifica que a gente enxerga como coisas diferentes, coisas distintas. Então, o projeto social, ele é algo contínuo que vai demandar tempo, vai demandar atenção da sua parte em relação àquelas pessoas que você está tentando atingir. E a ação social seria algo mais esporádico, assim, por exemplo, a doação de roupa, alimento, tudo que configura como doação seria classificado como ação social, na minha opinião. Sim. E projeto social... vou dar o exemplo do projeto social da Eagles, né? Na minha época, o projeto social da Eagles era... a gente ministrava aulas de robótica no SEBRAVE, que é o Centro Brasileiro de Ensino para Deficientes Visuais, alguma coisa assim. E a gente ministrava essas aulas de robótica para ele, a robótica educacional mesmo. E, nossa, era incrível. Tipo, as crianças eram mais para crianças, mas também tinham idosos, adultos. Era um público bem, assim, geral. Sim. E aí a gente conseguia... Nossa, eles saíam super bem, sério. Eles conseguiam, tipo, ter um desempenho incrível, assim, impecável. Porque, como era o Lego, né? O Lego pra eles é perfeito, porque eles conseguem sentir, o tato deles é muito mais apurado que o nosso. E eles conseguem sentir, a gente falava pra eles, não, você vai conectar... esse conector aqui no terceiro buraquinho. Na hora! Muito legal. Nossa, era incrível. E aí só a parte da programação, né? Que a gente já levava a programação pronta. Sim. Mas a montagem era só com eles. A gente ficava ali só monitorando e tal, ajudando em relação às peças. Mas enfim, eu acredito que mesmo que a ação social, que seria, né, as doações, mesmo que ela seja algo contínuo, assim, por exemplo... todo mês a gente vai fazer doação nessa instituição aqui. Você está acompanhando aquelas pessoas. Mas não é que não se configure como projeto social, mas o projeto social, ele contínuo. É algo mais atenção do que material mesmo, sabe? Pelo menos é a minha opinião, né, em relação ao projeto social. Não, certinho. A gente sabe também que é muito complicado também puxando para essa questão dos projetos sociais, ações sociais, porque a gente sabe que a gente precisa ter um apoio. Sim. E aí, geralmente, as equipes utilizam esse apoio, né, através dos patrocinadores. Como que você acha que as equipes podem ter um contato maior com os patrocinadores? Ou então, como elas podem entrar em contato com os patrocinadores de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz? Bom, na minha época, a gente tinha... acho que a nossa maior dificuldade como patrocinador era conseguir, isso mesmo, ter um vínculo maior com ele. Sim. Mas a gente tem que entender que os patrocinadores, eles não estão ali só por nós, né? Eles ajudam a causa, é uma empresa, eles têm um objetivo, eles têm meta para bater. Então, assim, não adianta a gente ficar querendo que eles respondam a gente a todo momento. Eu sei que dá um aperto no coração, porque a gente tem, né, os nossos objetivos também. Mas... eu acho que pra manter um vínculo maior com o patrocinador, manda pra ele alguma, tipo, não um relatório, mas fala pra ele como tá, assim, hoje a gente conseguiu, deixa eu pensar, marcos importantes do processo de vocês. A gente finalizou o nosso robô hoje, manda uma foto pra ele ver que vocês estão executando o projeto durante, né, o investimento que ele tá fazendo em vocês, pra ele ver que tá obtendo resultado, porque o resultado às vezes não é só as premiações de vocês, lógico que, né, pra ele é interessante. O processo também, né? Sim, o processo também. Se ele tá depositando confiança em vocês, não é só por... É porque ele acredita no processo também. Ele não quer só, eu quero que aquela equipe ganhe em primeiro lugar. Pra ele seria ótimo, mas assim, ele sabe que
corre o risco de não acontecer e mesmo assim ele escolhe apoiar Sim. né? Isso é muito importante também, né? Os patrocinadores, eles apoiarem as equipes, porque muitas vezes alguns podem só falar, ai, tá lá, sabe? Esse patrocinador tá lá, Sim. e é isso, acabou, não querem saber da gente, é isso. Só que assim, tem patrocinadores que querem saber como que tá acontecendo o processo, como que tá o andamento, porque um patrocínio também, ele tá colocando ali, além da confiança, né? Ele tá colocando ali um dinheiro, ele tá colocando ali um investimento. Então ele precisa saber como que tá acontecendo, como que tá evoluindo. Se tá evoluindo, se tá progredindo, sabe? Isso é muito importante, sabe? Principalmente para apresentar na sala de avaliação que o seu patrocinador esteve ali em contínuo contato, né? Contato com a equipe, sabe? Isso é muito importante. E sobre a Steam, você acha que as equipes, agora que o tema dessa temporada é artes, mais focado para a questão das artes, etc., você acha que os patrocinadores eles também precisam ter contato com a arte, com a Steam? Na minha opinião, sempre teve contato com a arte, mesmo que inconscientemente. A gente só, algumas pessoas só não consideravam que ela estava ali, mas, gente, a arte tá em literalmente tudo que a gente faz. As camisetas que vocês usam é arte. Não tem. Realmente. Não tem pra onde fugir. Todo o material visual que vocês fazem é arte. Então ela sempre estava ali inclusa no processo de vocês. Ela só tava meio escondidinha, assim, algumas pessoas utilizavam STEM, né? Sim. E aí agora com a Masterpiece agora vai ficar mais afunilado, que é STEM. Sim. E até puxando, né, para essa questão da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, o que você achou do tema dessa temporada? Nossa, eu adorei, sério. Eu fui juiz agora no Regional de Goiás, né? E é incrível, gente, os projetos das equipes, todo ano, né? Todo ano a gente se surpreende, porque a gente vê o tema, assim, e se assusta. São algumas coisas, assim, que... Como que eu conseguiria pensar naquilo, né? A gente se assusta. Sim. Porque parece que é algo muito abrangente, assim, você não vai conseguir pensar em nada. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse tema? Mas quando você tenta pra pesquisar, eu enxergo que tem muito problema em relação a isso, né? Muita gente que precisa de auxílio nessa parte. E os projetos foram impecáveis, sério. Eu acredito que a First, eles sempre tentam pegar esses problemas que estão mais em dia, sabe? Esses problemas que estão aparecendo mais. E que eles sabem que tem bastante problema, sabe? E aí eles vão lá, jogam ali na mão dos alunos e eles se superam cada vez mais. Igual, eu tava analisando o tema dessa temporada lá no comecinho, falei assim, eu já tava na FTC, né? Já ingressei pra FTC. E eu falei assim, gente, como que as equipes vão criar projetos envolvendo isso? Assim, é muito surpreendente. Aí a gente chegou lá no regional, a Nexus estava como apoio, a gente estava fazendo algumas gravações, etc. E aí a gente chegou lá e começou a ver alguns projetos. Tinha cada projeto muito legal de verdade. E a gente falava assim, como vocês fizeram isso? E aí a equipe explicava, não, a gente tinha um problema e aí a partir desse problema a gente foi criando nosso projeto, sabe? E isso é muito legal, sabe? A cada temporada que passa parece que as equipes vão melhorando, vão progredindo e vão superando cada vez mais, sabe? Questão de patrocinadores a gente já conversou, né, e etc. E com os profissionais, você acha que é importante conversar com profissionais sem ser patrocinadores ou então envolvendo os patrocinadores? Eu acho que é interessante conversar com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, né? Porque cada um tem uma forma diferente de agregar no projeto de vocês. Sim. Então, acho que um tipo de profissional que vocês podem buscar são profissionais de universidades, porque eles são muito voltados para projeto de extensão, essas coisas, eles são engajados nisso. Então, talvez seja um caminho aí para vocês seguirem. Sim, muito interessante. Até porque essa questão de patrocinadores, às vezes tem alguma empresa que não deu certo ser patrocinador, sim, etc. Mas tem um profissional ali dentro que ele é muito valioso, agrega bastante para o trabalho de vocês. Sim. Então acaba que é muito importante vocês conversarem mesmo assim com esse profissional, sabe? Porque tem essa questão do ponto de vista, né? Que uma empresa vai ter um ponto de vista, outra empresa vai ter outro ponto de vista e isso acontece, isso é normal, opiniões diferentes. Sim. Só que aí basta a equipe tentar buscar um pouquinho de cada opinião ali, né? E agregar no seu trabalho, porque é isso que a First pede, né? Tanto na FRC quanto na FTC e FLL. Na FLL a gente tem até os tópicos da rubrica, né? E
puxando mais o gancho para essa questão das rubricas, qual é a rubrica da FLL, né? Qual é aquele tópico assim que você acha que a equipe não pode pular, sabe? Precisa ter na apresentação ou então na hora das perguntas daquela equipe? Eu acho que é mostrar para o juiz as melhorias que vocês tiveram durante a temporada. Seja no robô, no projeto, no core, qualquer área, vocês precisam mostrar o caminho que vocês trilharam. O juiz não quer saber só o resultado final de vocês, ele não quer que vocês cheguem e falem, o nosso projeto é esse aqui, pronto. Eles querem ver o processo que vocês tiveram para chegar até aquele projeto. Aí, inicialmente, a gente tinha pensado nesse aqui, mas a gente identificou que não ia dar certo por conta disso. E aí, a gente foi evoluindo, pesquisando, a gente encontrou esse artigo aqui. Sabe, eles querem ver o processo de vocês. Sim. Eles não querem só os resultados. O que importa na First é o processo, não só o resultado. Realmente, até porque a rubrica foi feita com base no processo, Sim. né? Se a gente puder analisar, o primeiro tópico que está ali é a identificação. Então, o juiz ele quer saber da identificação do seu problema. Sim. E aí vai seguindo, vai puxando, por exemplo, aí depois vocês puxam que vocês realizaram brainstorming, chuva de ideias, enfim. E aí vai seguindo o fluxo ali, sabe? A rubrica foi feita com base nisso, sabe? Então, basta a gente se adequar com base no que a rubrica quer. Sabe? E isso é muito importante, essa questão do processo, como a Luísa tinha falado. A gente tem um tópico da rubrica que é a questão da criação, que é como vocês criaram o projeto de vocês, enfim, como foi esse processo. E esse é um tópico na qual ele pede essa questão do processo, não que pessoas não estão falando ali que não querem, sabe? Mas esse tópico em específico, ele está pedindo essa questão do processo. Na FTC a gente não tem rubricas assim oficiais, os juízes eles não estão com aqueles papéis da FLL, né? A gente se organiza através dos prêmios. Então, a gente também precisa conversar com profissionais, a gente precisa também falar sobre o processo. Então, é uma coisa que está ali, a gente evidenciar esse processo está ali em todas as categorias First, né? E isso é muito importante, a gente está evidenciando ali o nosso processo. Para você, como que a robótica pode auxiliar as equipes no desenvolvimento pessoal da própria equipe? A equipe como um todo, sabe? Tá. Eu acho que a First ela já propõe muito isso em relação ao core, né? Ao Gratios. Sim. Acredito que toda equipe tem problemas entre os membros, mas o que importa é que vocês precisam saber melhorar aquilo. Vocês precisam... A First prepara a gente pro mundo. Então, assim, a gente quer que vocês saibam resolver os problemas de uma forma madura e responsável. Então, se tá tendo algum conflito interno ali na equipe, é importante que vocês precisam sentar, identificar o que tá causando aquilo e resolver da forma mais amigável possível e, né, que seja melhor para todos os membros. Sim. Essa questão também do Core Values, né? O Core Values é muito importante para as equipes, para o desenvolvimento pessoal das equipes. Na FLL a gente tem o Core Values, na FTC e FRC a gente tem o Gratios, né? E o Gratios, ele também é muito importante, assim, para o desenvolvimento. É aquela questão, a gente não tem uma área distinta ali só para essa questão do respeito, essa questão da inclusão. Porém, são coisas essenciais que uma equipe não pode deixar de ter, sabe? E até por isso que a gente tem o Gratios, porque respeito, inclusão, trabalho em equipe não são coisas que a gente não precisa ter. Se não tá ali, a gente não precisa ter, sabe? São coisas que ajudam no desenvolvimento pessoal da equipe e ajudam na equipe como um todo, né? E isso é tão importante, por isso, né? É tão importante essa questão na FLL o Gratios. A gente também tem o Gratios da FLL, né? Que é na parte dos rounds, etc. Explica mais um pouquinho pra gente essa questão da arena, já que você é juíza de arena, né? Explica um pouquinho sobre essa questão da arena, as missões, como foi essa experiência de ser juíza de arena, estar ali em contato e etc. Olha, a gente de arena brinca muito que a arena é mais legal, mas é porque a gente tá ali imersivo naquela energia do torneio. Então a gente tem toda aquela parte de tá dentro das competições, vivenciando o máximo possível. Então, assim, a gente tem a vivência com as equipes o tempo inteiro, sabe? A gente pega aquelas equipes que estão mais nervosas, assim, tipo,
sabe, com aquela tensão de ir pro Porque round. acontece, Sim, acontece. não tem. Gente, a gente entende, entendeu? Não é algo que a gente ache ruim vocês irem nervosos pra arena. Não, pelo contrário, a gente tenta tranquilizar vocês. Porque a gente sabe que ali é o resultado do trabalho que vocês tiveram durante todos os meses que vocês planejaram pra estar ali, né? Sim. Então, na arena, a gente identifica que as crianças chegam muito, muito, muito nervosas. Mas a gente tenta tranquilizá-las o máximo possível. E, assim, acho que a parte mais triste, assim, de ser juiz de arena é quando a equipe, ela não consegue atingir o resultado que ela queria. E, sabe, ela sai, tipo, triste da arena. Sim. Nossa, pra mim... É muito ruim. Nossa, pra mim é a pior parte. Mas sempre que a gente vê uma situação assim, a gente tenta consolar mesmo, tipo... Porque a gente sabe... Nada na vida, assim, a maioria das coisas não vai ser como a gente espera. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas aquilo ali, é o que eu sempre falo pras equipes que, né, eu vejo que saem nessa situação... É que o importante é realmente o processo. Parece papo de coach e tal, mas realmente é um processo. Porque, relembrando, tudo que eu vivi durante a minha temporada, as minhas temporadas como competidora, eu lembro de tudo que eu aprendi. Eu não lembro, tipo assim, dos momentos ruins. E na minha época como competidora na FLL, o robô ele não atingiu, o round foi online, né? Porque foi na replay. Mas o robô, ele não teve o desempenho que a gente esperava. A gente ficou triste. Mas não é disso que eu lembro quando eu vou, sabe, relembrar os momentos como competidora. Sim. Então, na arena, a gente espera que vocês se divirtam. É o momento de vocês extravasarem, de vocês conseguirem analisar não, viver tudo aquilo que vocês planejaram. Então, O nervosismo realmente é muito grande. Na minha temporada eu soltei o round, né? E assim, a gente, cada vez que a gente dá um passo mais perto da arena, da mesa ali de avaliação, a gente começa a tremer mais, sabe? A gente brinca que era até por isso, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu também tremo demais e... Por isso que eu ficava na parte do gabarito. A gente tinha já duas bases, né? E eu ficava na parte do gabarito, ficava arrumando. Eu ficava no gabarito porque eu tremia demais, sabe? Eu tremia bastante. E aí, lá na hora do round, quando falou 3, 2, 1, Lego, eu falei assim, é agora, sabe? É agora. E aí eu comecei a chorar no final do round, enfim. Nem contei a pontuação junto com o juiz, porque eu tava chorando demais. Mas é essa questão, né? Essa questão do processo também, porque as equipes elas vão montando o robô ali e ela precisa ter confiança no trabalho que ela teve, sabe? Isso é muito importante, inclusive vocês prestam atenção nisso também, né? Sobre essa questão do processo, porque mesmo ali a gente não ter falado nada, só chegar lá e colocar o robô na mesa, a gente sabe quando o robô ele teve um processo, ele passou por todas as áreas, sabe? E isso é importante, principalmente na FLL, que a gente tem essa questão de todo mundo saber de tudo, sabe? Sim. Isso é muito importante, sabe? Porque todos saberem de tudo é muito... É necessário. É necessário, porque ajuda no desenvolvimento da equipe também, sabe? Por exemplo, na sala de avaliação, todos precisam evidenciar de que todos sabem de tudo, sabe? A gente sabe que algumas pessoas vão ter mais afinidade que outras em determinadas áreas. Sim. Mas a gente espera que todo mundo saiba o que está acontecendo em todos os processos. A gente entende que, por exemplo, na minha época, eu tinha mais afinidade com o projeto e com o core. Eu não tinha tanta afinidade assim com programação. Eu gostava mais do robô em relação à montagem e o desafio mesmo. Sim. Mas a programação não era o meu forte, sabe? Mas mesmo assim, eu sabia o que estava acontecendo ali. Mesmo que a gente sentava e, sabe, fazia com que todo mundo se integrasse ali nos acontecimentos de todas as áreas. E isso é importante, apesar de que todo mundo tem que executar, né, tudo que vocês forem apresentar, mesmo que, sei lá, eu consegui fazer uma saída da programação sozinho hoje. Então, senta com a sua equipe, conversa, mostra tudo, mostra as etapas, mostra como que você construiu, mostra como que tá funcionando, o que pode melhorar. É assim que tem que ser. É comunicação, né? Sim. É importante. E a gente tem até a questão do Pomodoro também, né? Na qual é um método de organização que muitas equipes utilizam e, assim, realmente funciona, sabe? A gente utiliza mais no começo, né? No começo do processo, porque é aquele momento onde a gente tá vendo qual área a gente é melhor, qual área a gente tá se destacando mais, etc. Então, o Pomodoro, ele é aquele método onde a gente precisa, por exemplo, vamos colocar um horário ali pra gente trabalhar, por exemplo, umas 3 horinhas pra gente trabalhar,
a gente vai ter uns 3 minutos de break. E aí depois, as duplas, por exemplo, umas duplas ou trios, não sei, isso daí é a equipe que se organiza, eles vão trocando de área. A cada hora que passa, vão trocando de área. E isso é muito importante, sabe? Todos saberem de tudo novamente, sabe? Na minha época, como competidora, a gente fazia o Pomodoro. Sim, na minha época também. Eu acho que todo mundo faz o Pomodoro. Sim, acho sim. Que aí chegava mais perto do torneio, aquela tensão começava, a gente já focava. Sim, verdade. A gente já focava. Eu era também da parte do projeto do Core. Design do robô, eu sabia sobre o que estava acontecendo ali, sabe? Sabia o que os meninos estavam montando, sabia o que estava arrumando na saída. Tinha... com o Pomodoro, né, também programei algumas garras, programei na minha época a garra 4, era bem complicadinha, mas aí, tamo aí, né? Aí depois eu ainda pedi ajuda, mas é isso, tamo aí, né? Tamo aí na fita. Em todo o seu processo, a gente sabe que os técnicos também são muito importantes para o desenvolvimento da equipe. Na sua temporada, como que o técnico conseguiu te ajudar, conseguiu dar ali um apoio para você? Eu acho que o importante é que vocês precisam saber que o técnico ele tá ali para ajudar vocês, mas ele não pode fazer o trabalho por vocês. Sim, sim. O técnico, ele tá ali para orientar. A gente fala que o técnico ele vai cuidar daquela parte burocrática das equipes, né? Então, documentação, inscrição. Óbvio que ele vai auxiliar nos demais processos. Compra de materiais. Isso. Mas ele precisa ter a posição de técnico. Ele não pode chegar no robô de vocês e colocar a mão e fazer tudo. Não é assim que funciona. Porque ele não tá deixando vocês se desenvolverem. Na minha época, o técnico era o Leandro. Beijo, Lele. A gente tinha... Nossa, sério, impecável. Ele deixava a gente se envolver com todo o espaço do mundo. E quando a gente tinha alguma dúvida... ele auxiliava, né? A gente conseguia ter uma troca muito legal com ele. Então, qualquer situação difícil que a gente passava na equipe, a gente apresentava pra ele e juntos a gente chegava numa solução. A gente não, ele não colocava, impunha nada pra gente. Não, vocês vão fazer isso. O Leandro não era assim, não. sabe? Ele dava várias opções pra gente e a gente ia no caminho que a gente achava melhor, sabe? Que a equipe achava melhor. E, tipo assim, essa questão da evolução também se enquadra na questão dos técnicos, porque os técnicos também precisam auxiliar ali os membros, sabe? Por exemplo, aquela questão da timidez que eu já tinha citado antes. O Leandro, com certeza, me ajudou a conseguir evoluir nessa questão da timidez. Por exemplo, em eventos assim que a gente precisa conversar com o público, sabe? Ele me colocava, ele já me puxava. Sim, e eu ficava assim, Leandro, não faz isso. Ele me puxava. Mas é isso, o técnico ele tem esse poder de ver de fora o que está acontecendo e de conseguir identificar o que cada um pode melhorar mais. Sim. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas dificuldades. Então, ele consegue identificar ali de fora, esse aqui, acho que ele precisa melhorar nisso aqui. Aí vai te tagar pra fazer. Sim. E, tipo assim, até a questão da liderança mesmo, sabe? Sim. A gente tem aí, atualmente, a gerente da Eagles, né? Que também passou por esse mesmo processo, sabe? E acaba que os técnicos também ajudam nessa questão da liderança. Porque, às vezes, a gente tem sentimentos ali guardados, sabe? Que a gente não quer mostrar, enfim. E aí, acaba que, por causa do impulso ali no momento, a gente vai lá e acaba se mostrando, sabe? Sim. E isso é muito importante, porque a gente acaba se autoconhecendo. Porque se autoconhecer também nos torneios First é muito importante, sabe? Porque se você se descobre ao longo da temporada também. Sim, se você não se sente à vontade com alguma coisa, você precisa falar. É até aquela questão mesmo das equipes se autoajudarem, sabe? Porque a gente tem aí o competition, na qual essa questão mesmo das equipes se autoajudarem. Então, por exemplo, se a gente tá vendo ali que alguma equipe, eles estão com mais dificuldade em questão de projetos sociais, marketing, ou então até na comunicação, claramente a gente vai tentar auxiliar essa equipe, sabe? E essa questão do competition é muito bonita, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência com o competition, nos torneios que você já viu e etc. Tem uma história que toda vez que eu vou falar de competition, eu conto ela. Eu não sei se ela é verídica, eu não sei se ela é história de pescador, mas eu acho ela muito, muito bonita. Se eu não me engano, foi na FTC que aconteceu. Foi em algum nacional e uma equipe perdeu uma peça do robô. E era uma peça adaptada, né? Não era uma peça que você comprava era e conseguia repor. Não, era uma peça adaptada. E aí, eles tinham uma foto da peça e eles perderam mesmo. Aí eles passaram, tipo, de stand em stand nas equipes de FTC, perguntando se alguém tinha visto, se alguém podia, tipo, ajudar, se alguém tinha sabido de alguma coisa da peça. E aí, eles chegaram num stand de uma menina, de uma equipe, né? E uma menina tava lá. E aí, ela não tinha visto a peça, mas ela falou, me manda a foto, porque se eu achar, eu sei que é de vocês, né?
Aí mandaram a foto pra ela e aí parece que ela tinha uma peça parecida, meio que a base da peça, no hotel, que eles tinham levado como reserva. E aí ela virou à noite adaptando a peça e no dia seguinte ela entregou pra equipe. E aí a equipe conseguiu, tipo, alguma premiação lá que era Por causa dessa peça. Por causa da peça. Nossa, pra mim essa história é, tipo, muito boa. Legal, muito legal. Nossa, é incrível. Sério. Sim. E assim, a gente consegue ver o competition em muitas coisas no torneio. Desde o primeiro contato que vocês têm com as demais equipes no torneio, né? Até a premiação, quando vocês torcem pelas outras equipes. Sim. Vocês fazem amizade ali durante É muito legal essa hora dos Sim. rounds, assim, quando reúne várias equipes juntas e começa a gritar o nome de uma equipe que tá ali no round, sabe? Nossa, é muito bom. É muito legal, é muito legal. Sim. Esse regional a gente conseguiu vivenciar bastante exemplos disso, né? Foi muito legal Sim. Mesmo. Tivemos equipes aí, se eu não me engano, foi a equipe que ganhou o prêmio parceria, na qual ela, tipo assim, quando ela ia pro round, várias equipes iam juntas, sabe? Legal. E era muito legal de verdade. E essa questão do competition, né? Não tá presente só em uma modalidade first, tá presente em tudo, sabe? Que a gente for parar pra pensar. Porque acaba que ajuda a equipe a criar laços com outras Sim. equipes, sabe? E essa questão de criar laços também é muito importante. Você já viu essa questão de criar laços lá no torneio, etc? Só puxando, até na F1 que eles não exigem o competition, rations, até nisso a maioria das pessoas que participam da F1 já participou de algum programa da First. Então a gente leva isso com a gente, não tem como. Essencial. Isso em todas as competições que eu participei, em Olimpíadas, tudo, a gente leva o que a First ensina. Sim. Qual que foi a pergunta em relação aos laços? Os laços no torneio em si. Tipo assim, no torneio a gente consegue identificar quando uma equipe ela tem mais facilidade pra criar laços com outras, quando ela tá ali pra viver mesmo aquele momento. A gente sabe que tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, que é ganhar. Mas é muito bonito de ver quando a equipe, ela consegue passar por cima dessa vontade de vencer pra conseguir viver o momento, pra conseguir fazer amizade, e estar ali com outras pessoas, sabe, pra ter uma troca legal. É incrível. Sim. E puxando, né, essa questão também dos juízes, a gente sabe que os juízes, eles estão ali pra nos avaliar, né? Só que tem aquela questão também, os juízes, eles não vão julgar o seu trabalho, avaliar sabe? É diferente de julgar. Sim, muito. E é muito importante essa questão. Você poderia falar mais um pouquinho pra gente? Gente, a gente não vai criticar o trabalho de vocês. Não é isso que a gente vai fazer. Vocês vão apresentar o projeto pra gente, nossa... Que horrível. Claro que não. Sai da sala e entra de novo. Nossa, nunca. Gente, não. Tipo, a gente tá ali pra conhecer vocês, pra saber o que vocês fizeram. A gente avaliar é completamente diferente de julgar. A gente vai fazer perguntas em relação ao que vocês fizeram, mas realmente pra saber, pra ter um conhecimento melhor do que vocês fizeram. Porque às vezes vocês estão tão nervosos durante a sala de avaliação que vocês não conseguem transmitir tudo aquilo que vocês conseguiram produzir durante a temporada. Sim. Então as perguntas são mais pra gente conhecer mais dos projetos, do processo, do que julgar. Nossa, eu nunca conheci um juiz, nunca. Não existe juiz que julga as equipes, não existe. Realmente. Até porque também é muito rápido, né, essa questão da sala de avaliação. Você entra na sala, aí vocês já apresentam ali o que vocês tiverem pra poder apresentar, né? Depois já vem aquelas perguntas, enfim. Então, assim, não tem tempo nem pra respirar, sabe? No final tem os feedbacks, na qual os juízes, eles falam o que eles acharam da apresentação, das perguntas. Só que, assim, os juízes, eles não vão falar odiamos a sua apresentação, as perguntas foi um tempo até porque horrível. nem tem como, né, odiar a apresentação. Né? Realmente, gente, assim, normal, sabe? E essa questão também dos juízes, tem muitas equipes que têm medo dos juízes que entram ali dentro da sala, sabe? Isso acontece de verdade. Junto com essa questão do nervosismo, acontece. Só que tem pessoas que têm medo ali dos juízes. Você acha isso necessário, ter medo ali dos juízes, enfim? Nossa, eu não sei se esse medo é por ser um juiz ou se, tipo, você entrou na sala e você viu alguém, sei lá, que tá com uma cara mais fechada, mas é a personalidade do juiz mesmo. Sim. Mas, assim, geralmente esses que têm a cara fechada são os mais amorzinhos que tem. Então, assim, eu entendo o receio. Não é um medo, né? É mais um receio de você não conseguir sair bem daquela sala de avaliação, do juiz não conseguir... Ou então até mesmo porque tem um juiz ali na sua frente, né? Eu tinha bastante receio disso, porque, tipo assim, nossa, eu tô apresentando para um juiz
que eu não conheço aqui na minha frente, sabe? Eu entendo, tipo, que exista isso, mas eu acho que, pelo menos comigo, eu também tinha esse medinho na época, mas na sala de avaliação que eu entrava, o juiz conseguia me tranquilizar muito, sabe? Em Sim. relação... Eu acho que o medo é mais uma ansiedade, né? Quando Sim. você entra, você não sabe o que vai acontecer ali, mas quando começa, você já fica mais tranquilo, assim. E quando você sai também, tira um peso das suas costas. E então, tipo assim, quando eu era da minha época, né, eu gostava bastante da questão de... Já chegava no torneio, passava um pouquinho, já era sala de avaliação antes dos rounds. Porque quando eu entrava na sala de avaliação, né? já tirava a preocupação, já tirava o peso das minhas costas. E aí eu ia pro round tranquilo, sabe? Sem peso na consciência, tipo assim, o que tiver que ser, já foi, sabe? É isso. E eu também preferia quando era a sala de avaliação no começo, porque aí eu conseguia aproveitar o torneio mais de boa. Sim, eu também. Só que eu não sei como o NFTC, né, em questão de quantas salas de avaliação ainda vocês têm. Mas na F1 é mais puxado porque a gente tem... Na minha época eram 5 salas de avaliações, então nunca era no mesmo dia, sabe? Nossa. Eram durante os dias de torneio. Então a gente saía de uma, ok, mas tem a outra, sabe? Então o medinho sempre ficava É uma ali. pra cada categoria, uma pra cada Sim, área. é uma pra cada área. Uma pra cada área. E aí vocês precisam falar das outras áreas dentro de uma área específica? Então, na verdade não, é bem específico mesmo. Na F1 não tem isso de todos os membros precisam participar de todas as áreas. Na verdade é bem separado mesmo, cada um fica responsável pelo seu cargo. Mas a equipe inteira pode entrar. Na minha época a Eagles inteira entrou em todas as salas de avaliação. Então, só o gerente, né, o líder da equipe, que é obrigado a entrar em todas as salas. Mas tirando isso, pode entrar só os responsáveis por cada área. Não sei se vou lembrar de todas, mas tem empreendimento, empreendedorismo, tem gestão, tem engenharia, apresentação verbal e projeto social. São 5. E aí, geralmente, são 1 ou 2 juízes que te avaliam na sala. Eu acho que projeto social é 1 juiz e nas demais são 2. Pelo menos nas minhas salas de avaliação foram assim, na última, né? São as que eu lembro. Mas, cada um entra na sua sala ou varia, né? De equipe para equipe. Aí é o que a equipe quiser. Mas é bem fechadinho, assim, na F1. E aí, por exemplo, a Eagles inteira entrava e aí, por exemplo, todos poderiam responder, ou então Sim. era só você que respondia? Assim, a gente preparava uma apresentação, né? Ensaiava bonitinho, com todo mundo participando. Mas quem respondia mais era o responsável pela área, né? Que ele que ia saber responder. Mas na F1 não tem isso de todo mundo tem que responder. Não tem essa parte que tem nas First, não. Então era mais bem fechado mesmo, tipo. Realmente, deve ser mesmo. Na FLL, essa questão da FLL, né, todos precisam responder porque a gente tá ali começando, Sim. descobrindo o seu cargo, sabe? E é muito importante essa questão, porque, por exemplo, aqui no Campinas a gente tem a FLL, a F1 e a FTC. Então, por exemplo, na F1 e na FTC a gente já tem os cargos, né? Os cargos de cada um. Então é muito importante pra gente que já passou da FLL, a gente tá ali descobrindo qual área a gente vai querer seguir, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na Nexus, eu já tava pretendendo vir pra esse caminho ali do marketing, enfim, porque é mais a minha área, sabe? Sim. Era o que eu gostava mais. E porque você começou também antes, né? Então você já tinha o conhecimento, você já sabia qual que era o seu perfil, sim, o que você gostava, não gostava. Sim, realmente. E a First ajuda nisso, você se descobrir. Realmente. Pra vocês enviarem perguntas aqui pro nosso podcast. Sempre quando esse episódio aqui tá sendo gravado, então sempre que a gente for gravar algum podcast, a gente vai liberar uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, antes da nossa reunião aqui. E aí a gente vai dar as perguntas para os nossos convidados responderem. Então a gente recebeu uma pergunta, tá bom? Se eu não me engano, foi a Letícia. Ela tava perguntando, né? Como vocês conseguiam aprofundar essa questão do marketing dentro da sala de avaliação? Porque é muito importante, principalmente pra gente que é uma única sala de avaliação para tudo, sim, sabe? Então, como a gente poderia aprofundar essa questão do marketing na sala de avaliação? Na F1 era mais fácil porque a gente tinha uma sala específica para isso, né? Que era de empreendimento. Mas acredito que na FTC a melhor forma que vocês podem conseguir apresentar tudo aquilo é documentação. Eu acho que eu não falei isso antes, mas no marketing é muito importante que vocês documentem tudo que vocês forem executar é importante que seja documentado. Por exemplo, na minha época a gente fazia muita exposição. Sim. A gente fazia exposição, a gente documentava aquela exposição.
anexava a quantidade de pessoas que a gente tinha atingido naquela exposição, tipo, tudo. Tipo, o motivo da gente ter feito aquela exposição, onde foi a exposição, absolutamente tudo. Porque é importante, gente, é importante que vocês... O marketing não é um evento bonitinho ali só pra fazer. Ali. Não, vocês estão gastando tempo, recurso, tudo, então tem que ter um retorno no aquele investimento. Então, acredito que a melhor forma de vocês apresentarem isso na sala de avaliação do FTC seria com documentação, né? Porque é muito conteúdo, né? Sim, tem equipes até que fazem, tipo assim, portfólio só pra marketing, sabe? Porque é muita coisa, tem muita coisa. Tipo assim, no marketing entra a questão da criação de conteúdo, quantas pessoas você atingiu em cada público, como você fez pra poder crescer esse público. Sim. Então, assim, tem equipes que realmente só fazem um único portfólio ali, e esse portfólio tem cerca de 50 páginas, 70 páginas, sabe? É muita coisa mesmo. Você tem mais alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Aqui já foi. A última coisa aqui que a gente vai falar, né, com vocês é por onde vocês podem ter acesso a esse podcast. A gente vai disponibilizar ele no YouTube, né? E também em nossas plataformas, como Instagram, TikTok e etc, tá bom? É isso. Acabou, né? Muito obrigado, Luísa. Gente. Muito obrigado. Foi muito importante. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite, por ter vindo pra cá, né? Foi um pouquinho corrido, mas é isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente.